Meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Estou recebendo aqui nos estúdios do Sem Impedimento uma referência no rádio e no esporte de Petrolina e do Vale do São Francisco. Pelo menos conhece a história do nosso futebol há 50 anos. Theonis Batista Santos, grande comunicador, narrador esportivo. Theonis, o que a gente tem observado é o seguinte, eu comentava, o Potiguar, treinador carioca, diz que já está pela sexta vez lá no time do Potiguar e não tem um campo para treinar. A gente tem aqui Petrolina, tivemos o 1º de maio, temos agora o Petrolina, mas um time que foi fundado em 1998, que nós acompanhamos tudo do Petrolina. Não tem um campo, não tem uma sede, não tem um campo para treinar. A Juazeirense, que é nosso maior exemplo, que é a primeira divisão, terceira força do futebol baiano pelo ranking da CBF, não tem um campo para treinar. A que se deve isso, Theonis? Um abraço. Um abraço, meu caro Vilas Boas, um abraço aos amigos que acompanham o seu trabalho. Parabéns aí pela dedicação, né, ao esporte, está no sangue. Você que é um repórter dos mais informados do estado de Pernambuco e do Nordeste, você faz parte, inclusive, da equipe nossa lá do Linha de Passe, batendo bola comigo em nosso campo. Meu caro Vilas Boas, é uma pergunta muito difícil de responder e ao mesmo tempo fácil. Porque você, para construir uma casa, um prédio, você tem que cuidar de quê? Da base, do alicerce, da casa, como um todo, começando pela base. E o nosso futebol, ele começou mais se visando a parte política, quer dizer, começou de cima. Vamos investir no time tal para a gente, quem sabe amanhã ou depois, ter um lucro no jogador, na revelação do jogador e assim vai. O Petrolina, por exemplo, surgiu da dissidência do 1º de maio. 5, 6 diretores se revoltaram com a situação administrativa do 1º de maio, surgiu o Petrolina. Quer dizer, nunca se pensou, nem sequer numa sede, num telefone. E tendo terreno, né, Theonis? Nunca se pensou em trabalhar isso aí. Foi doado um grande terreno para a sede, ao CT do Petrolina, e todo mundo sabe o que é que aconteceu. Não adianta aqui a gente dizer o que aconteceu. Sumiu, desapareceu, tá? Foi negociado, foi vendido. O 1º de maio nunca se pensou no CT. E assim por diante. Então, as equipes que queiram crescer tem que pensar nessa base. Aí vem a cidade. Nosso estádio é um estádio hoje para futebol amador. Há quanto tempo? A cidade cresceu 50 vezes. Nós temos um estádio pequeno, também não houve investimento nessa parte. Nós temos aqui, por exemplo, Juazeiro da Bahia. A equipe está em 4 competições e o clube não tem um CT, não tem uma casa. Aqui é a sede social da Juazeirense, aqui é o CT da Juazeirense. Aí você vai a outras equipes aqui do interior do Brasil que cresceram. O Asa, por exemplo, de Arapiraca, tem o CT, tem uma sede, a cidade tem um estádio. Juazeiro do Norte hoje tem uma arena com capacidade para 17 mil pessoas, que é uma joia, um espetáculo. Mais de 100 mil reais foram investidos lá na Arena Romeirão. E nós temos aqui na cidade? Não temos. Então fica difícil você acreditar. O Souza na Paraíba, o futebol paraibano, nós temos um interior forte, como o time lá da cidade de Souza é bicampeão paraibano e tem um CT. Então fica difícil a gente pensar nisso. Não, vamos subir, sobe, chega a Copa do Brasil, chega a Série D, daqui a pouco vem a crise financeira e a equipe não tem o jogador para emprestar, para vender, para negociar, pagar suas dívidas. Então, aquilo que começa desorganizado, né, não continua muito tempo, termina pagando o pato. Então, nós vamos torcer que um dia apareça um dirigente que pense em estruturar a equipe, fazer um campo de treinamento seu particular, ou 2 ou 3, faça o CT, faça a sua sede
e a torcida se orgulhe, né, de ver essa equipe crescer, invista, tenha vontade de abraçar a causa e não se pensar somente em política ou em ganhar antes de conquistar espaço no futebol profissional. Ô, Theonis, aqui Pernambuco, a gente que mora aqui, a gente está falando aqui de Pernambuco, é uma referência para a gente, mas a federação permite você fazer um campeonato com 8 equipes, diminuiu, né? Você faz um campeonato, o time grande como o Náutico, Sport e Santa Cruz, jogando 3 horas da tarde, porque a cidade que vai mandar ter o jogo não tem iluminação. Você coloca um jogo do Campeonato Pernambucano em estádio que não tem estrutura. Isso a gente já combatia desde 96, quando o 1º de Maio se profissionalizou, que foram tanta exigência, né? Que o 1º de Maio tinha que pagar para os times vir jogar aqui em Petrolina, e depois de 30 anos parece que as coisas estão piorando até onde. Lógico, você fez uma pergunta que é para rir. Então você, para não ter raiva, você se estressar, você tem que rir. Sabe por quê? Porque antigamente eu acompanhei o futebol pernambucano, ainda morando em Maceió, quando trabalhava na Rádio Palmares, né, que tinha o hexagonal. Eram 3 equipes da capital, aí tinha o Santo Amaro, tinha o Ibis, tinha o Central de Caruaru. Né? Depois apareceu, teve o América também. Casa Amarela, né? Aí o Sport contratou o Dario, aquele timaço. Era 12-0, 10-0, 8-0. O Náutico pegava, era 8-0, 9-0. E terminava ali rapidinho, era bacana. Tinha 3 turnos. Eram 3 turnos. Né? Para formato e artilheiro. Então, o nosso presidente da federação, só ele pode explicar o porquê. Nosso campeonato tem 8 equipes, é o octogonal. Né? Na Bahia tem 10, Ceará tem 10, Piauí tem 10, Paraíba tem 10, Minas Gerais tem 10, Rio tem 12, tem São 12, São Paulo tem 16. 16. E Pernambuco só tem 8, gente. É brincadeira. Aí você coloca uma equipe, né? Uma equipe para jogar o Pernambucano, se classificar na série B, na Série C, na Série B do estadual, sem estádio, sem nada. É um negócio complicado. Eu acho que essa pergunta só o presidente da federação pode responder. Então, porque fica difícil. Para finalizar agora, tá tendo uma mudança aí, né? Pernambuco acabou, né? A Série A2 e a Série A3. Por exemplo, o time do Jaguar, que foi rebaixado agora, já volta a disputar agora em novembro com o Central, com Afogados, com Petrolina, que foram rebaixados. E todas as equipes do interior que foram profissionais, que quiserem, vão disputar um super campeonato. O que você acha? Eu acho que... É virada de mesa ou não? Pode ser, eu acho que foi virada de mesa, porque, lamentavelmente, João Saldanha dizia há 50 anos atrás, né? Mais de 50 anos atrás, né? Que um dia chegar um momento que, naquele tempo era registradora, não era computador, né? O Caixa ia decidir o campeonato. Então hoje o futebol é mais se visando lucro, dinheiro, o próprio comportamento dos jogadores estão mudando, né, os comportamentos dos jogadores, e a parte política, não, vamos agradar fulano. Eu lamento que Petrolina ainda não tenha um investimento em uma equipe forte para brigar. Primeiro você tem que ganhar dentro de campo, para depois você ter moral de chegar na federação e dizer, eu também tenho voto, eu também quero assim. Leonis, no próximo podcast, no próximo vídeo que a gente gravar, nós vamos falar sobre uma possibilidade com essa questão de hoje. Pernambuco é um campeonato de série única. Seria o momento de uma SAF aqui no nosso futebol? Vai ficar para o próximo evento.